Boa noite, Igreja da Família. Boa noite, você que está aqui conosco para prestar culto ao Senhor. Eu quero te convidar a se concentrar nesse momento ao propósito que nós temos como igreja, que é de render ao nosso Deus, ao único Deus, a nossa adoração, o nosso culto. Eu quero te incentivar a se inscrever no nosso canal. Nós temos tido vários cultos online durante a semana, e é importante que você se inscreva, que você ative as notificações, para que você não perca nenhuma das nossas atividades. Você pode também se inscrever no nosso canal de adoração, Família Worship. Você pode também nos seguir no Instagram, no Facebook, Uma Igreja da Família. Eu te convido a participar das nossas redes sociais, que neste momento é uma forma de nós nos conectarmos. Mas eu quero te convidar a se desconectar de outras coisas que possam roubar a sua atenção e se concentrar naquilo que Deus está nos convidando a fazer, que é nos posicionarmos como adoradores. Venha conosco, se posicione aí agora para adorarmos ao Senhor juntos. Aleluia! Vamos celebrar o nosso Deus.
uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. O amor do Senhor não falha e nunca falhará. Nunca falhará, ótimo, nunca falhará da sua vida. Saudade de vocês, igreja da família. Vontade de abraçar todo mundo. Oh, meu Pai. Mas a gente sabe que o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E é nessa alegria, nessa fé, nessa confissão de fé, que nós louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor com a nossa família. Você louva com seus filhos, você louva com seu esposo. Nós, a igreja da família, estamos reunidos em família. Vamos adorar a Deus juntos. Vamos gerar um ambiente de fé aí na sua casa. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus vai fluir em nós e através de nós. Eu tenho certeza que a sua vizinhança vai ser repleta da glória de Deus. Se você crê, eu creio, e eu declaro isso sobre a sua vida nessa hora, que você seja um condutor da presença inigualável do Senhor Jesus. Vamos adorar a Ele? Aleluia, Deus. Nós te louvamos. Deposite a sua fé no Senhor Jesus. Deposite a sua fé naquele que é esperança. Deus não rejeita a oração. Vamos cantar juntos? Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Nós cremos em Ti. A gente precisa entender o que Deus irá fazer. Você crê nisso aí na sua casa? Declare bem forte. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Cante, basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Cante com fé. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Cante bem forte. Então louve, aleluia. Simplesmente louve. Cantemos com fé. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os excessos com fé. Ordena aos anjos, Ele está contigo, meu irmão. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Você crê nisso? Podemos cantar juntos? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Oh, tá chorando,
abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos, está contigo. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos e dá um glória a Deus aí. E comece a cantar com muito louvor, 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 aquele que é digno, aleluia, ao Rei que é exaltado e adorado. Oh, oh, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa hora, nessa noite, Senhor. Santo é o nome de Jesus, aleluia. O nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus, Ele é santo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não importa o que estejamos vivendo, o nosso Deus, Ele não muda. E é nesse sentimento que eu queria declarar sobre a sua vida isso. Que essa noite seja uma noite para que o seu coração se encha de fé, para que você exercite a fé que o Senhor tem colocado aí no seu coração. Oh, noite escura, bravo é o mar. O vento é forte contra mim. Eu sei como é difícil crer sem enxergar. Quando a esperança já morreu, ouça. Basta uma palavra, só uma palavra, para a tempestade se acalmar. Voz que acalma o vento, acalma minha alma e faz meu coração se aquietar. Ele diz: ó vento, acalma tempestade. Ou se ele dizer: acalma, sou Deus. Oh, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Sou Deus. Você crê nisso, meu irmão? Que basta uma palavra do seu Deus? Então cante. Basta uma palavra, só uma palavra, para a tempestade se acalmar. Voz que acalma o vento, acalma minha alma e faz meu coração se aquietar. Cante bem forte. Ele diz: ó vento, acalma tempestade, acalma, sou Deus. Sim, tu és, sou Deus. Ou com toda a sua fé e intensidade declare. Ele diz: ó vento, acalma tempestade, acalma, sou Deus. Oh, sou Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, sua palavra não volta vazia. Aquieta a tua alma diante do Senhor. Descansa o seu coração diante do seu Deus. Coloque agora a sua casa
diante do Senhor. Coloque a sua família diante do Senhor. Creia que Ele é Deus e o teu amor não muda, a sua palavra não muda. Ele não falha e nunca falhará. Sim, tu és Jesus. Oh Deus, nós declaramos sobre a vida dos nossos irmãos. Aumenta a nossa fé, Senhor. Querido, que dos seus lábios só flua louvor, que não saia murmuração, mas que dos seus lábios flua aquele que é digno, aquele que venceu a morte e ao terceiro dia ressurgiu. Ele diz ao vento: acalma, tempestade, acalma, sou Deus. Sim, tu és, sou Deus. Aleluia. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos nesse Deus que é poderoso. Descansamos no Senhor. Descansamos o nosso coração na Tua majestade, na Tua soberania. E nesse tempo em que temos vivido tantas emoções, nossos corações estão talvez dispersos, eu queria te lembrar quem Ele é. Ele é aquele que te tirou do lamaçal de pecado. Ele é aquele que sarou suas feridas. Ele é aquele que te tirou do charco de lodo e te deu um lugar à mesa. E é por isso que dizemos que Ele é santo. É por isso que dizemos que Ele é poderoso. É por isso que os nossos lábios exultam quem Ele é, independente de canções, independente de ritmos. Nos rendemos à majestade e soberania do nosso Deus. A Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Vamos declarar. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Que amor é esse? Amor maior que o meu pecado. E nada vai nos separar. Cante com fé. Oh, quão maravilhoso é! Com intensidade. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aí na sua casa, erga as suas mãos agora e comece a clamar o nome do Senhor Jesus. Comece a dizer que Ele é santo. Use os seus lábios como um instrumento de adoração, meu irmão. Você não precisa estar num ambiente cheio de pessoas para ser um adorador. Você precisa ter um coração que queima por Ele, que arde pelo Senhor. Então erga as suas mãos agora e abra os seus lábios e diga que Ele é santo, diga que Ele é digno, diga que Ele é maravilhoso. Rei do seu coração a Ele,
véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Cante com fé. Quero convidar a igreja a se posicionar através dessa atmosfera de fé construída nos nossos lares, para que possamos juntos clamar pelo poder da cura de Deus. Nós somos uma igreja que caminha pela fé. Nós acreditamos que tudo que Deus faz, Ele faz através da sua palavra e do seu Espírito. E o Espírito de Deus está sobre nós como igreja. E é a este Espírito que nós conclamamos, que nós convidamos, que nós chamamos para entrar em cada coração, em cada casa, no meio de cada família. Nós cremos que existe um poder liberado do céu sobre a sua casa neste momento, para que o milagre que você tanto tem orado seja respondido. Essa igreja está se reunindo hoje de uma maneira diferente, mas nós temos um ponto de conexão. O nosso ponto de encontro é o Senhor Jesus, e é baseado no nome e na autoridade do nome de Jesus que nós queremos declarar a cura sobre os enfermos, que nós queremos declarar o milagre sobre aqueles que precisam de um milagre, de uma resposta do Senhor. Se você está enfermo e você acredita como nós que Deus tem no nome de Jesus uma palavra de autoridade e de cura sobre a sua enfermidade, eu gostaria de te convidar a mudar de posição agora aí na sua sala, onde você estiver. Que você agora se colocasse de joelhos, ou que você viesse para o centro aí onde vocês estão, e nós vamos levantar as nossas mãos sobre você, e nós vamos começar a orar agora. Ninguém vai tocar em você, nós sabemos que é momento de nós não estarmos tocando uns nos outros, mas nós vamos estender a nossa mão numa atitude de fé, e nós vamos declarar a cura de Deus sobre
sua vida, o milagre de Deus sobre a sua casa, o milagre de Deus sobre a sua família. Quantas pessoas estiverem enfermas agora, devem estar agora aí no centro, e a igreja reunida clama agora pelo poder do Senhor. Se na sua casa não tem ninguém enfermo, você agora vai estender a sua mão, e vai começar a orar pelas pessoas que você sabe que estão enfermas, e nós declaramos, Senhor, que esse nome lindo, que esse nome poderoso, que esse nome único, que é o nome de Jesus Cristo, nós clamamos agora, venha sobre essa enfermidade, venha trazer a cura, venha trazer o milagre, venha trazer sobre essa pessoa agora, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. A palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si naquela cruz todas as nossas enfermidades, e é baseado nessa palavra de milagre, de cura, que nós oramos agora, Senhor, que nós declaramos a cura, o sobrenatural, sobre a vida dessas pessoas que estão agora, aí nesse momento reunidas. Nós declaramos, Senhor, o sobrenatural sobre a vida delas, porque nós cremos no poder do milagre. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Existe um evento na palavra de Deus, que um homem, ele era paralítico, e ele estava enfermo da sua paralisia e não tinha como chegar até Jesus. Jesus estava na sua casa, e a casa estava tão cheia, que seria impossível esse homem chegar perto de Jesus, mas ele tinha 4 amigos, e esses amigos pegaram esse homem, e levaram ele para cima da casa, do telhado daquela casa, removeram o telhado daquela casa, e desceram aquele homem por cordas amarradas numa maca, até a presença de Jesus. E é muito interessante observar um detalhe nesse texto. O texto diz que Jesus, vendo a fé dos amigos daquele homem, declarou a cura sobre a vida daquele homem que estava enfermo, a salvação e a cura. Talvez você tenha um amigo que esteja enfermo, e ele talvez não esteja aí perto de você agora, mas eu quero te convidar a pegar o seu telefone e a ligar para essa pessoa agora. Eu quero te dar agora um minutinho para você buscar na sua agenda e você ligar para essa pessoa, e você vai orar por ela agora. E enquanto nós ministramos essa canção, você vai ligar para ela e dizer assim: olha, eu estou ligando para você porque eu quero te dar uma palavra de cura no nome de Jesus. Não é no meu nome, mas é no nome daquele que cura, porque ele venceu a morte, e ele pode curar você. Eu não posso, mas eu creio num Deus que pode, e eu declaro a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Pega o seu telefone agora, e enquanto nós adoramos ao Senhor, essa igreja reunida começa a orar, e nós cremos que você, como amigo que chega com a corda, levando essa pessoa até a presença de Jesus, vai ser um instrumento de Deus, de cura sobre a vida dela, em nome de Jesus. Todas as pessoas que estão com dores nas suas pernas, pessoas que têm sentido dores no seu joelho, no seu tornozelo, dor nas suas pernas, eu quero clamar agora pela cura de Deus sobre essa enfermidade específica. Você que está com seu joelho doendo, você que tem sentido muitas dores, quero que você coloque agora a sua mão sobre o seu joelho. Se você tiver um óleo aí na sua casa, você pode ungir o seu joelho, e nós vamos começar a orar agora. Deus, nós declaramos a cura
o sobrenatural de Deus sobre a vida dessa pessoa. Leva agora, Senhor, a cura sobre essas pessoas que estão com as pernas doendo, enfermidades ortopédicas, Senhor, enfermidades na coluna, enfermidades ortopédicas de toda a natureza. Nós declaramos agora, Senhor, leva a cura sobre a vida dessa pessoa. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, e eu creio que o Senhor pode fazer o milagre. Por isso nós declaramos que o Senhor é o único Deus de poder. Por isso, Senhor, visita agora essa casa, levando a cura, o sobrenatural, porque essa é uma igreja que Te adora, e aonde a adoração está presente, o Senhor está presente, e aonde o Senhor está presente, o milagre está presente. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Adoramos Jesus. Água da vida, se eu disser que estou com sede, pão da vida, se eu disser que estou com fome, Tu virás com Teu Espírito. Comece a exaltar o nome do Senhor aí na sua casa. Nós Te exaltamos, Deus, Autor da vida. Tua voz eu quero ouvir. Pai da vida, só quero estar perto de Ti. Tu virás com Teu Espírito.
presença do Senhor, em família, clamar pela glória do Senhor. Ah, Deus, vem com tua glória em cada casa, vem com tua glória em cada leito de hospital, vem com tua glória. E quem tem sede, beba e viva. Vem com tua glória. Começa a declarar a glória do Senhor. Vem com tua glória sobre as nossas vidas, a nossa família. Vem com tua glória. Quem tem sede, beba e viva. Vem com tua glória. O mais alto que você puder na sua casa, declare a glória de Deus. Vem com tua glória neste lugar, fluindo em nossas vidas. Vem com tua glória. Quem tem sede, beba e viva. Água viva cobre meu peito bate, vem inundar-me. Tudo que eu preciso encontrei em ti. Te amo, Jesus vem hoje aqui e cala o coração clamar por ti. Desesperados pelo teu agir, te amamos, Deus. Te amamos. Boa noite. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Sabe, Jesus tinha uma notícia para dar. E Ele escolheu fazer isso ao redor da mesa. Porque a mesa é um lugar de encontro. Sabe, como em todos os jantares, aquela mesa, ela tinha pratos, ela tinha copos, ela tinha talheres, ela tinha tigelas. E ela tinha também dois elementos muito comuns na mesa dos judeus. Ela tinha pão e ela tinha vinho. Sabe, e Jesus, Ele pega o pão e Ele parte o pão e Ele diz assim: amanhã vocês vão ver o meu corpo sendo entregue.
e vai se parecer como esse pão partido, como esse pão partido entregue por vocês. Sabe, ele pega o cálice e ele levanta e ele diz: amanhã, vocês vão ver o meu sangue sendo derramado. E vocês vão se lembrar desse momento. E quando vocês virem isso, vocês precisam se lembrar de que este é o sinal da nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Sabe, é tão interessante, porque Jesus, ele continua dizendo aos discípulos, e ele diz assim: fazei isto em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Fazer o quê? Lembrar de quê? Sabe, da esperança, da redenção. Ele estava cumprindo o plano de Deus. Ele estava cumprindo o resgate que Deus havia planejado de nós para Ele de volta. Cada vez que vocês sentarem juntos para comer, lembrem disso. Cada vez que vocês sentarem, comerem desse pão e beberem desse vinho, lembrem-se disso que estou dizendo a vocês. Lembrem do meu sacrifício, da minha entrega. Lembre-se que por isso eu estou fazendo com vocês uma nova aliança e inaugurando um novo tempo. Inaugurando um tempo da graça na vida de vocês. Inaugurando um tempo em que o acesso ao Pai é liberado para todos os que crerem em mim. Sabe, por quantas vezes os discípulos iriam fazer aquilo? Quantas vezes eles tomariam o pão e o cálice? Todos os dias. Todos os dias eles se assentariam à mesa. E eles poderiam se lembrar do sacrifício de Jesus. E era isso que Jesus estava ensinando a eles. Era isso que Jesus estava dizendo a eles. Eu quero que vocês se lembrem todos os dias. Todas as vezes que vocês se assentarem numa mesa para a refeição e vocês encontrarem esses elementos, vocês lembrem-se do que eu estou fazendo por vocês. Sabe, sempre que nós chegarmos à mesa, independente de em qual circunstância for, em qual momento da vida nós estivermos vivendo, nós precisamos nos lembrar que as coisas velhas podem se tornar novas em Cristo. Que Ele pode transformar a nossa realidade. Porque aquilo que era mais difícil, que era nos resgatar de volta para o Pai, Ele já fez. O que mais Ele não fará por nós? Todas as coisas velhas podem se tornar novas, porque Ele é poderoso para fazer isso. Sabe, você pode imaginar o que aconteceria na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, se todas as vezes em que nós nos assentássemos à mesa para as refeições, pudéssemos sentar todos juntos e pudéssemos orar juntos e agradecermos ao Pai pelo seu amor tão grandioso, pelo seu amor incondicional, pelo seu amor sacrificial, de entregar o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar de volta para Ele. Se todas as vezes que nos assentássemos à mesa para as nossas refeições, o nosso coração se enchesse de gratidão por aquilo que Cristo fez, pelo seu amor por cada um de nós.
Você imagine comigo se as nossas crianças, desde bem pequenas, crescessem num ambiente em que o amor de Deus é colocado em gratidão todos os dias nas nossas mesas, nas nossas refeições. Elas iam aprender de uma maneira tão natural sobre o amor redentor de Deus por cada um de nós. E quando eu leio esse texto, e quando eu me deparo com este momento tão especial da ceia do Senhor, eu entendo que é isso que Cristo quer que nós façamos todos os dias. Todas as vezes em que vocês fizerem isso, todas as vezes em que se sentarem para comer, façam isso em memória de mim. Lembrem-se que porque eu me entreguei, vocês são um. Lembre-se que porque eu me entreguei, o caminho para o Pai e o acesso ao Pai está aberto e livre para todos aqueles que creem. Essa é uma noite muito especial. Nós não estamos juntos num só lugar, mas nós estamos juntos no mesmo propósito e numa mesma intenção, num só coração, num só espírito. O nosso coração nessa noite se enche de gratidão pelo que Cristo fez por nós. Sabe, eu sei que você aí na sua casa, de acordo com as instruções que nós demos durante a semana, você preparou os elementos da ceia, para que nós pudéssemos participar juntos, no mesmo momento, da ceia do Senhor. E aí, ao redor dessa mesa que você preparou, dessa bandeja contendo o pão, contendo o suco de uva e contendo também as uvas, você e sua família agora podem se aproximar desses elementos. E se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já se batizou nas águas, você vai participar nessa hora do pão e do suco de uva, em gratidão ao Senhor, em memória daquilo que Ele fez. Mas se você ainda, mesmo que você já tenha entregado seu coração a Jesus, mas você ainda não se batizou nas águas, eu quero convidar você a participar deste momento, comendo uma uva. A uva não fazia parte dos elementos que Jesus apresentou naquela mesa, para que se lembrassem dele. Apenas o pão e o vinho. Mas nós queremos, quando você comer essa uva, declarar profeticamente sobre a sua vida, de que você ainda fará esse seu encontro com Jesus e essa obediência do batismo em sua vida. E nós queremos, como um ato de fé, declarar isso sobre a sua vida, que está perto o dia em que você vai se render ao Senhor Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. E eu quero dar um tempo para que você ajunte a sua família aí agora. E vocês agora, em nome de Jesus, vão participar juntos deste momento. Pode pegar o pão, pode pegar o suco de uva. E para você que ainda não se batizou nas águas, pode pegar a uva. E agora vamos participar juntos desse momento, em família. Incomparável, maior do que
e cheios de gratidão ao Senhor. E eu quero convidar você e sua família toda, nesse momento, a orarem juntos e darem graças ao Senhor por seu sacrifício, darem graças ao Senhor por sua entrega, pelo seu amor por você. Nós vamos orar agora. Ore junto com a sua família. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, o seu amor é incondicional. Nós recebemos o seu amor. Nós somos tão gratos pelo seu amor, por sua entrega em nosso lugar. Nós somos tão gratos porque o Senhor morreu, ressuscitou, retornou ao céu e enviou para nós o teu Espírito Santo, que hoje vive em nós, que habita em nós e que nós somos um contigo, Senhor. Muito obrigada, porque nesta noite, como Igreja de Jesus Cristo, nós te damos graças, nós rendemos o nosso coração ao Senhor com tamanha gratidão. Pai, muito obrigada porque o teu amor nos alcançou. A nossa oração é que esse amor transborde em nós de tal maneira que ele alcance as pessoas ao nosso redor, que ele toque as pessoas ao nosso redor. Pai, que os nossos lábios estejam sempre prontos a proclamar o teu amor, a tua salvação. Que as nossas atitudes sejam atitudes de amor. Que os nossos atos de justiça sejam realizados no lugar onde vivemos. E que o Senhor seja reconhecido em nossas vidas como Senhor e Rei. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque somos um contigo, Senhor. Como o Senhor é um com o Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Maior do que montanhas estão diante de mim, tu és grande, incomparável. Que momento especial, igreja. Talvez nós ainda não tenhamos tido essa oportunidade de todos ministrarem nas suas casas, junto às suas famílias, a ceia do Senhor. Mas de fato é um momento muito especial. E eu quero dizer a você que isso vai ficar marcado no seu coração, porque a sua casa é uma extensão da vida da igreja. E a bênção do Senhor está sobre a sua família. A palavra de Deus nos diz aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 4, que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E o versículo 3 diz assim: ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe seus primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Caim era um agricultor, Abel um pastor de ovelhas. Caim trouxe alguns frutos do seu trabalho. Abel trouxe os primogênitos, a primícia do seu trabalho. É interessante observar que é justo e digno que haja a oferta daquilo que você trabalha. Não existe aqui um problema com a oferta, mas a palavra diz que Deus se agradou daquilo que Abel ofertou.
e não se agradou daquilo que Caim ofertou. Não é pela oferta em si, mas a diferença está na confiança, na primícia. Eu quero que você observe, ao ler o resto dos versículos iniciais do capítulo 4 de Gênesis, que há uma questão muito, muito impressionante aqui. Deus chama a atenção de Caim e diz: Caim, olha o que está dentro do seu coração. Olha como que seu coração está. Existe algo no seu coração que não está bom. Sabe, esse momento de crise, de dores, algumas pessoas têm questionado se é momento de dizimar, se é momento de ofertar. Eu recebi uma mensagem do pastor Luciano Subirá, um amigo pessoal e alguém que eu admiro profundamente, falando a respeito disso. E as pessoas têm criticado um posicionamento que muitas vezes elas não conhecem. E sabe, o que me estranha é que talvez você não conheça o coração dessa igreja, mas você que faz parte dessa igreja conhece bem o nosso coração. E quando Caim se levantou com um coração amargurado, Deus foi o primeiro a condenar a atitude do coração dele. Você que conhece o coração dessa igreja, sabe o propósito de nós dizimarmos, de nós ofertarmos, de nós sermos fiéis e entregarmos a primícia daquilo que Deus tem nos dado. É seu papel e exclusivamente seu, que faz parte da igreja da família, ser um dizimista na igreja da família. Você tem aí a oportunidade de fazer a entrega do seu dízimo pelas contas que aparecem na tela. Você tem a oportunidade de fazer a sua oferta também. Mas eu quero dizer que você que não é membro dessa igreja, você que faz parte de outra igreja, você deve dizimar na sua igreja. Nós dizimamos na igreja a qual nós fazemos parte. Nós ofertamos para o reino. E nós ajudamos socialmente aos necessitados. Se você quer ajudar socialmente, ajude do seu dinheiro. Se você quer ofertar, oferte nos ministérios no reino. Mas o dízimo deve ser entregue na sua igreja local. Aproveite essa oportunidade. Deus conhece o coração dessa igreja. E Deus também conhece o seu coração. E Ele abençoará você, porque Ele conhece a sua fidelidade. E a palavra de Deus diz: façam prova de mim nessa área das finanças. É uma área para ser provado, e Deus há de sustentar você, e nós vamos passar firmemente por esse momento de prova, porque Deus tem sustentado em todo o tempo a nossa vida. Enquanto nós cantamos mais uma vez essa refrão dessa canção, você tem a oportunidade de fazer a sua transferência, de anotar esse número, de ser fiel ao Senhor no seu dízimo, na sua primícia. Não há temor e não há dor maior do que o grande eu sou. Não há rancor ou acusador maior do que o grande eu sou. Não há temor e não há dor
Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de participar da Tua obra. E nós Te adoramos através dos nossos dízimos. Nós Te adoramos porque nós cremos que o Senhor tem sido aquele que provém sobre a nossa vida. E a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso apoio, nada mais é do que um reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós. E fazemos isso em adoração e gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cristo é tudo em todos. Alguns anos atrás, na verdade, muitos anos atrás, eu fiz um curso na igreja que eu era membro, chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Muitas coisas eu aprendi naquele curso, mas algo marcou a minha vida de maneira muito profunda. Eu fui marcado naquele curso pelo entendimento de que Deus coloca em nossas vidas marcos espirituais. O que são os marcos espirituais? Os marcos espirituais são momentos da nossa vida que Deus estabelece sobre mim e sobre você a oportunidade de mudarmos de rumo, de vivermos experiências que nos mudam de nível. E sabe, nós estamos certamente num tempo de marco espiritual. Na maioria das vezes, os marcos espirituais eles são observados depois que as coisas passam. Mas, certamente, nós já sabemos que daqui a algum tempo, nós olharemos para esse tempo de hoje, para esses dias que estamos vivendo, e nós falaremos assim, naquele tempo, naquele momento, naqueles dias, naquela ocasião, coisas muito importantes aconteceram em nossas vidas. Certamente, livros serão escritos sobre essa pandemia, filmes talvez aconteçam sobre esse momento de pandemia, mas sabe, eu quero dizer para você que Deus tem marcado a sua vida e é tempo de olhar esses marcos para ver os caminhos que Deus tem colocado para que você ande. Há 2 anos atrás, no ano de 2018, Deus marcou a vida da nossa igreja através de uma pessoa, que através de um livro que ela escreveu, mudou muito a nossa maneira de entender, evoluiu, nos levou ao entendimento da palavra sobre como sermos igreja. Sabe, irmãos, o pastor Edileu é um pastor da Indonésia. Eu o conheci no início dos anos 2000, pessoalmente, em um evento que eu estive. Depois, alguns anos depois, em um outro evento, ele estava lá também. E eu já tinha esse livro, Edifique a Minha Casa, na prateleira, lá do meu escritório. E um dia, minha esposa me chamou a atenção para esse livro. Vocês sabem, as esposas foram colocadas na nossa vida para chamar a atenção da gente em algumas coisas, nós maridos podemos dizer isso, E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, viu, maridos? E a minha esposa me chamou a atenção sobre esse livro que estava lá na prateleira, eu ainda não havia lido, abri o livro, comecei a ler, e eu não consegui parar de ler aquele livro, porque ele falava sobre a casa de Deus, sobre a igreja, e aquilo me marcou profundamente. Sabe, meus irmãos, eu corro dos extremos. Eu tenho muita dificuldade com os extremos. Os extremos são lugares muito perigosos. Sabe, o equilíbrio é um lugar seguro. Neste momento, parece que as pessoas, elas estão correndo para os extremos. As pessoas estão indo para os lugares extremados. Eu vejo algumas pessoas falando que essa doença, ela é o fim dos tempos, que Jesus está voltando, entregando palavras bastante pesadas sobre a vida de tantas pessoas desse mundo, pessoas profetizando sobre a destruição da natureza, outras pessoas falando que isso não tem nada a ver. Assim, eu tenho visto muitas posturas extremadas nesse momento, e eu de fato digo para os irmãos que eu tenho dificuldade de andar por extremos. Sabe por quê? Equilíbrio não é falta de posicionamento. Pelo contrário, equilíbrio é a capacidade de nós olharmos para as circunstâncias, aprender com elas, mas saber que elas não podem dirigir a nossa vida. Quem dirige a nossa vida é o Senhor.
As pessoas que andam pelas circunstâncias, elas correm o risco de ser jogadas para os extremos. Veja o que a Bíblia diz a respeito do equilíbrio em Provérbios 3, de 21 a 26. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Olha o versículo 25. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quantos vídeos eu tenho recebido? Quantas coisas eu tenho ouvido, quantos textos, quantos áudios que trazem medo, que trazem terror, aterrorizantes. Mas sabe, meus queridos, eu tenho visto que boa parte da igreja, ela tem corrido para os braços da autoajuda. E sabe, não é para isso que a igreja existe. Nós não existimos para, nesse momento, estimularmos os pensamentos de autoajuda. A igreja existe para buscar a ajuda do alto, a ajuda de Deus. E nós, como o texto disse aqui para nós no versículo 25, cremos que o Senhor será a nossa segurança. O Senhor é a segurança daqueles que o temem. É essa ajuda que nós estamos buscando. Certamente, esse momento de não podermos nos reunir tem sido um momento muito difícil. Sabe, para mim, que não tenho os meus pais morando aqui em Belo Horizonte, não tenho os meus sogros morando aqui em Belo Horizonte, não tenho os meus irmãos morando aqui em Belo Horizonte, a família se tornou a minha igreja. Há 20 anos, a minha igreja é a minha família. É na igreja que os meus filhos encontraram avós, encontraram tios, encontraram primos. É na igreja que eu encontrei braços de acolhimento. E neste momento, não poder estar reunido, não podermos nos reunir como igreja, tem feito uma falta tremenda para mim, como para muitas outras pessoas. E sabe, eu quero dizer que não poder estar reunido trouxe para mim, para o meu coração, maior valor em poder estar reunido. Veja o que Hebreus 10, 23 a 25 diz. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia, esse dia aqui está se referindo ao juízo final, está chegando. Perceba que aqui existe uma exortação para que as pessoas não deixassem de se reunir como igreja. E hoje, nós aqui no nosso país, não estamos podendo nos reunir como igreja. E agora é hora de valorizar isso. Sabe, naquele momento que nós aprendemos a importância de estarmos reunidos, talvez nós não dessemos o valor que nós estamos dando hoje. Eu quero citar uma frase que foi escrita no chat, no último culto. Alguém escreveu assim, no chat do YouTube: eu reconheço que eu tenho estado mais presente aqui neste culto online do que estive presente nos cultos fisicamente, e eu me arrependo disso. Foram mais ou menos essas palavras, não está transliterado aqui, mas alguém chorando, lamentando o fato de não poder estar juntos. E sabe, eu acredito que a igreja nunca mais será a mesma depois desse momento, porque nós daremos valor a coisas que antes nós não valorizarmos. Nós certamente nunca tivemos uma oportunidade tão grande como nação de aprendermos a ser uma igreja que cumpre o seu propósito e o seu papel. E sabe,
Nós chamamos essas nossas reuniões, os nossos grupos maiores, de culto. É o nosso hábito, né? Quando temos grupos menores, chamamos de células, ou de pequenos grupos, ou de grupos caseiros, ou de grupo de amigos, enfim. Nós sabemos que a igreja tem essa cultura de se reunir sempre em grandes grupos e em pequenos grupos. Mas quando você olha a igreja primitiva, você percebe que ela também tinha essa cultura, porém, ela não estava enraizada num endereço fixo. Perceba que a igreja primitiva, quando se reunia no grande grupo, às vezes fazia essa reunião no pátio do templo judaico. Não era o templo do jeito que a gente chama hoje de templo, mas era o pátio do templo judaico. Naquele tempo, eles não tinham essa estrutura de lugar para reunir. Às vezes eles se reuniam nas florestas, às vezes eles se reuniam em cavernas, às vezes até em túmulos. Eu tive a oportunidade de estar em Israel no ano passado, e foi muito interessante ver que alguns lugares onde milagres aconteceram, como por exemplo na casa da sogra de Pedro, onde houve aquela cura, aquele lugar acabou se tornando por algum tempo um lugar de reunião da igreja primitiva. Mas, por que é importante a igreja se reunir? Qual é o motivo principal? Infelizmente, nós temos uma mentalidade de que nós vamos para o culto. Eu vou lá no culto, eu vou para a igreja. E a nossa mentalidade é uma mentalidade muito parasita. É uma mentalidade muito egoísta. Na verdade, a nossa natureza contaminada desde o Éden é uma natureza egocêntrica. O pastor Craig Hill diz que nós entramos no casamento com essa mentalidade de querer sugar do nosso cônjuge as nossas carências emocionais. Como uma pulga suga o sangue de um cachorro, nós tentamos sugar do nosso cônjuge as nossas carências, as nossas necessidades de sermos atendidos na nossa maneira egoísta de ser. Mal sabemos nós que esse cônjuge com o qual nós nos casamos também entrou no casamento com a mesma expectativa. E você tem ali duas pulgas querendo sugar e não tem nenhum cachorro para ser sugado. Nós somos assim também em relação à nossa mentalidade, como vamos para a escola. Nós vamos para a escola para sugar da escola todo o nosso conhecimento. Muitos de nós vamos para o trabalho para sugar dali a nossa renda. Desculpem usar essa expressão, mas o que eu quero dizer é que nós temos uma mentalidade muito pouco em prol do outro, mas sempre pensando em receber, 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 receber. A Bíblia fala de me dá, me dá, me dá, me dá. Uma postura da sanguessuga. Nós somos dessa natureza sanguessuga, envenenados pelo diabo, que sempre quis para ele, para ele, para ele, para ele. Por outro lado, algumas pessoas vão para o culto com medo de serem castigadas por Deus. Se for culto de ceia, então, como nessa noite, faltar num culto de ceia, perdeu a bênção para o mês inteiro. Poxa, que tipo de mentalidade é essa? O culto não existe para Deus marcar presença no calendário dele lá, se você estava ou se você não estava. Não é esse o propósito da igreja. Mas o que a Bíblia diz sobre o propósito de nós nos reunirmos como igreja em culto? 1 Coríntios 14, 26 diz o seguinte: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Perceba que o texto mostra para nós que cada um traz algo para edificar o todo. O propósito, de acordo com o texto de 1 Coríntios 14, 26, é que tudo seja feito para a edificação da igreja. Cada um traz para todos serem edificados. Será que é assim que o nosso coração tem pensado? Será que é assim que a nossa mente tem raciocinado quando você sente falta da igreja? Você sente falta de ajudar ou você sente falta de receber? Perceba o que o texto nos mostra, que você, quando não está em comunhão com a igreja, você perde a oportunidade de edificar e, portanto, perde a oportunidade de ser edificado. O que é edificar?
Olhando no dicionário, a palavra edificar diz que é levantar uma construção a partir do solo. Edificar. Você que trabalha com construção sabe, edificar é fazer com que algo saia do solo e cresça. Sabe, meus irmãos, a igreja precisa sair do chão, precisa sair do solo, precisa sair do mínimo, precisa sair da satisfação com o pouco. A igreja precisa entender o seu papel de edificar e de ser edificada. Sabe, nós temos esse paralelo da igreja como uma construção, e cresceu no nosso coração essa mentalidade de igreja ser um prédio e de Deus morar nesse prédio. Igreja não é a casa de Deus enquanto construção. Igreja é a casa de Deus enquanto povo, enquanto família. E nós somos essa casa. A igreja que não se reúne, não se levanta, não se edifica, não cresce. A palavra edificar, ela está literalmente ligada a essa questão da construção. E sabe, meus irmãos, igreja não é a construção de tijolos, igreja é a construção de vidas. Igreja é a construção de um relacionamento entre as pessoas que nos aproxima, cada um do outro, e todos nós juntos nos aproximamos do amor e da semelhança de Cristo. Esse é o propósito de sermos a moradia, de sermos juntos a casa da manifestação da presença de Deus na vida da igreja. Sabe, você sozinho não é a igreja. Voltamos aqui ao problema dos extremos. O prédio não é a igreja, mas você sozinho também não é a igreja. Você precisa entender que para ser igreja, você precisa estar em comunhão. Sabe por quê? Porque há algo sendo edificado, há algo sendo construído, há algo sendo melhorado, e existe uma plenitude a ser alcançada, a ser vivida. E talvez você esteja perguntando assim: poxa, se Deus mora em mim, por que eu não sou, então, a igreja sozinha? Por que eu não sou, em mim mesmo, a igreja? Você não é, porque o fato de Cristo morar em você, faz de você salvo. O fato de você ter entregado o seu coração para Jesus é uma decisão pessoal, não coletiva. É uma decisão individual, não familiar. E é só você com Deus que pode tomar essa decisão. Mas para você viver o crescimento, a maturidade, a plenitude da vida cristã, isso você não faz sozinho. E quem decidiu isso foi Jesus, ao fundar a igreja, ao plantar a igreja, ao edificar a igreja. Essa é uma obra realizada por Cristo, através do Espírito Santo, pela manifestação do poder de Deus na vida da igreja, através de uns aos outros. E sabe, Colossenses capítulo 2, versículos 9, 10 e o versículo 19 dizem assim, no versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Versículo 19, Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Veja o versículo 9 mais uma vez. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, existe uma plenitude a ser alcançada. Quando você olha para o seu relacionamento com Deus, você percebe que você já alcançou essa plenitude? Veja o versículo 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Essa plenitude é compartilhada com quem está em Cristo, que é o cabeça. Agora veja o versículo 19. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Mantém unido, e assim o corpo cresce. Veja,
esse crescimento que Deus quer dar ao corpo está proporcionalmente ligado, diretamente ligado à unidade que essa igreja vive. Talvez você pense assim, essa unidade vai muito além de eu frequentar um culto, de eu frequentar eu posso ser unido com meu irmão sem estar lá junto com ele. Eu quero te dizer algo, meu irmão. Não há como você chegar lá dentro de alguém, se você não consegue chegar nem perto desse alguém. É muito estranho você querer ser íntimo de alguém sem querer se dispor a caminhar com esse alguém. Efésios 2, versículos 20 a 22, diz assim: vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Versículo 21, ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que ele cresça, como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Eu quero ressaltar o versículo 22, mais uma vez, o final aí desse texto que nós lemos. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros. Ou seja, não há uma construção feita apenas em você. Você está unido em Cristo, você está unido com os outros, e juntos vocês são edificados para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no templo feito por suas próprias mãos. Quando a igreja está reunida, ela é um grupo de pessoas, um grupo de irmãos que resolveram se conectar através de Cristo e aceitaram a graça, pela graça, a salvação em Cristo Jesus. E sabe, nós não podemos confundir essa salvação com essa maturidade. Veja o que a Bíblia aponta para nós em Colossenses 3, versículos 10 e 11. E vós revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, ou seja, civilizados ou selvagens, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Entender esse texto com a revelação da profundidade que ele tem, mudou a minha vida. Não existem judeus ou gentios. Não existem pobres ou ricos. Não existem bárbaros ou civilizados. Não existem da nacionalidade A ou da nacionalidade B. O que existe é a irmandade através do sangue de Cristo. Nós não fazemos mais parte de um corpo que se seleciona por tribos, que se seleciona por guetos. Nós somos um povo que se chama Igreja de Cristo. E essa igreja tem a revelação completa de Cristo em todos. Cristo não se revela plenamente através de um, porque Ele é tudo em todos. Perceba a profundidade disso. Como eu disse para os irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Edileu há muitos anos atrás. Mas, no final do ano passado, eu estive com ele num congresso do Homem ao Máximo, um congresso internacional. Ele é o líder do Ministério Homem ao Máximo lá na Indonésia. E eu tive a oportunidade de falar com ele como essa revelação mudou a minha vida. Mudou o meu entendimento da importância de vivermos nessa conexão, nessa unidade. Como foi profunda essa revelação para mim e para essa igreja, para a vida dessa igreja. E sabe, muitos motivos podem estar fazendo falta à nossa reunião.
Eu sinto falta do abraço dos meus irmãos. Eu sinto falta do carinho. Eu sou uma pessoa que gosta de abraçar, que gosta de beijar, que gosta de estar junto. Eu sinto falta de sair depois do culto para comer um lanche com os meus amigos. Eu sinto falta da falta de expressão nos aplausos, no aleluia, no glória a Deus, né? Eu sinto falta dos irmãos estando conosco aqui, podendo cantar, bater palmas, celebrar. Eu sinto falta da dança, das expressões corporais. Eu sinto muita falta. Mas sabe, nada disso pode substituir o principal. Nós precisamos sentir falta do ato de prestarmos o nosso culto. Nós não podemos sentir falta daquilo que nos aquece o coração, mas nós temos que sentir falta de aquecer o coração do Senhor através da reunião da igreja. O culto não é a nós, meus irmãos. O problema da falta do culto não é nosso. O problema da falta do culto não é para nós. O problema da falta da reunião é porque nós juntos edificamos esse ambiente de cultuar a Ele, que é o centro do nosso coração. Deus é o centro da nossa vida, o culto é a Ele e não a nós. Veja o que está escrito em Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios, Deus se agrada. Eu quero falar aqui sobre os dois sacrifícios. Sabe, existem dois sacrifícios que agradam a Deus, de acordo com esse texto: o sacrifício de louvor e o sacrifício de repartir. O que é o sacrifício? Sacrifício é algo que exige de nós esforço. Sacrifício é algo que não é fácil, por isso tem esse nome, sacrifício. O que seria o sacrifício de louvor? Pastor, mas louvor para mim não é sacrifício, não, é prazer. Eu vou falar uma coisa, eu amo louvor, tem cada louvor nessa igreja, pastor, tem cada pessoa aqui que canta tão bonito. Por que a Bíblia chama esse negócio de sacrifício de louvor, né? O sacrifício que é o fruto dos lábios. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, o maior sacrifício que você pode fazer é um sacrifício de louvor. Sabe por quê? Porque quando você entende o princípio básico da adoração, você entende que você adora a Deus para que você saia do centro da sua vida e deixe Deus assumir o centro do seu coração. O louvor é um remédio, é um antídoto de Deus contra a nossa natureza egocêntrica. Porque quando você adora ao Senhor, você declara quem Ele é para você. O Senhor é o meu Deus santo, o Senhor é o meu Deus único, o Senhor é o provedor, o Senhor é aquele que cuida de mim. Quando você abre a sua boca para declarar quem Deus é, você precisa sair daquele lugar de centralidade na sua vida, para que Deus possa assumir. É interessante que lá em Lucas 9, 23, a palavra de Deus diz que nós, se quisermos ser discípulos de Jesus, devemos tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz a cada dia. A cruz, o sacrifício de Jesus foi a cruz, mas o sacrifício, a cruz do crente, é negar a si mesmo, a cada dia. É como um remédio de hipertensão, que você tem que tomar a cada dia. Não adianta você tomar um todo domingo à noite, não adianta você tomar 7 comprimidos no domingo à noite. Você tem que tomar todos os dias. A adoração é um ato de coração diário, porque ela é a oportunidade que você tem de tomar a sua cruz, que é negar a você mesmo. Isso é o sacrifício de louvor. Isso é o sacrifício que Deus espera de mim e de você. Veja o que Gálatas 5,17 diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Existe uma guerra interior dentro de mim e de você. Existe uma guerra acontecendo aqui dentro do meu coração.
Essa guerra é entre a natureza desse mundo e a natureza do Espírito. Eles militam um com o outro. Quem vai vencer essa guerra recebe o seu louvor. Por isso, o louvor é um sacrifício. O segundo sacrifício que o texto fala de Hebreus para nós está no versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O primeiro era o sacrifício de louvor, e aqui nós temos o sacrifício de repartir. Sabe, a falta de frequência, de importância que às vezes nós damos ao culto, é uma demonstração exterior de um sentimento interior. A falta de cooperação, a falta de preocupação com o próximo, com a necessidade dos outros, é um distanciamento que nós temos no nosso coração. É papel da igreja ser agente da justiça de Deus. Há um texto na palavra que me chama muita atenção, ele está lá em Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que me chama a atenção nesse texto é que aqui fala de um casamento. O casamento do cordeiro com a noiva. O cordeiro, um apontamento para Jesus. A noiva, uma tipologia da igreja. O casamento de Jesus com a sua igreja. E o texto diz que foi dado para a igreja, para a noiva, um tecido de linho finíssimo. Algumas versões falam de um tecido branco, resplandecente. E o texto diz que ele representa os atos de justiça dos santos. Quantas vezes nós olhamos para a palavra santidade e a colocamos como sendo separados do mundo? Eu quero te dizer que o texto aponta para nós que santidade é você estar preocupado em promover justiça no mundo e não em estar separado dele. É claro que santidade não é que você estar aberto aos padrões mundanos, mas a santidade se revela na sua vida quando você promove justiça de Deus sobre a vida daqueles que não têm justiça nessa terra. Repartir é fazer justiça. Repartir, cuidar do próximo é ato dos santos, é ato de santidade. Veja, essa semana eu recebi o meu salário. E nós nos assentamos à mesa lá em casa, eu, minha esposa, meu filho. E nós estávamos orando a Deus pela nossa refeição, pelo nosso almoço, agradecendo a Deus pela nossa renda, pelo nosso salário. E a minha esposa disse uma frase que ecoou no meu coração. Ela disse assim: nós precisamos economizar mais para podermos ajudar mais. Sabe, meus irmãos, é disso que a palavra está falando. Ser justiça de Deus na terra é repartir, é olhar para a necessidade do próximo, é tirar um pouco do seu armário para cobrir o armário do irmão, é passar pela porta do supermercado, comprar mais um pouco de leite para dar àquele que não tem o leite para sua criança. Eu amo fazer parte dessa igreja. Eu faço parte de uma igreja que se preocupa com a necessidade do outro. Quantas vezes pessoas necessitadas no nosso meio, irmãos nossos, precisaram apenas de poucos segundos para receber o socorro da igreja. Eu não estou falando do socorro da instituição, do caixa, da tesouraria, eu estou falando de uns aos outros. Sabe,
repartir, no original, está ligado à palavra comungar. Comungar é repartir. É a mesma origem da palavra comunhão. Vem da mesma raiz de koinonia, de comunhão. E eu quero encerrar falando sobre esses dois sacrifícios, o sacrifício de louvor e o sacrifício de repartir. O pastor Edileu compara esses dois sacrifícios a dois parafusos, capazes de conectar partes separadas. A função de um parafuso é essa, conectar partes separadas. O primeiro parafuso, o sacrifício de louvor, tem a capacidade de nos conectar ao Senhor. O segundo parafuso, o sacrifício de repartir, de servir, de ajudar, nos conecta uns com os outros. Certamente, esses não são os únicos motivos bíblicos para que a igreja se estabeleça em unidade, como corpo, para que a igreja se reúna. É papel da igreja ser uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo. São muitos os papéis que a igreja tem a desempenhar, especialmente em momentos como este. E nós, como igreja, somos intimados a sermos transmissores das boas novas e não das más notícias. E as boas novas falam do que Jesus fez por nós naquela cruz. No terceiro dia ressuscitou, deixou o Espírito Santo e foi para o céu, mas um dia ele vai voltar. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Esse foi um domingo muito especial. A igreja brasileira parou para orar pelo país, para jejuar. A igreja brasileira orou pelos enfermos, mas a igreja da família e muitas igrejas cristãs por esse país estão orando para que você tenha uma oportunidade em Cristo. E eu quero dizer a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que neste momento Deus quer ter um encontro com você. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por você, como por mim. E Jesus obedeceu até a morte. Obedeceu à vontade do Pai, para que eu e você fôssemos substituídos naquela cruz por Ele. Se você quer receber a Jesus como seu Salvador, você precisa reconhecer que o caminho que você anda tem te levado para longe dele, é um caminho de morte. Quero te convidar, se você se sentir livre para isso, a fechar os seus olhos e a dizer agora: Senhor Jesus, eu reconheço que eu estou indo para longe do Senhor, e eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu te convido, Senhor, para entrar no meu coração, porque o Senhor morreu por mim, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Venha ser o meu Salvador. Eu faço essa oração em teu nome, Jesus. Amém. Se você fez essa oração entregando a sua vida para Jesus, eu quero ter um contato com você. Está aparecendo aí na sua tela agora um QR Code. E você pode apontar o seu celular para esse QR Code. E esse QR Code vai te levar a um formulário, onde você vai colocar o seu nome, o seu telefone. E um dos nossos pastores vai fazer contato com você. Se você quer dar um testemunho do que Deus fez na sua vida nesse culto também, você pode entrar nesse mesmo formulário. Se você está longe de Jesus, se afastou dele, mas hoje você entendeu que é tempo de você voltar para Jesus, também nos mande uma mensagem através desse QR Code. Nós queremos nos conectar a você. Isso tudo vai passar e nós todos juntos poderemos celebrar a esse Deus de maravilhas, a esse Deus, a esse Senhor que tem feito tanto por nós. E nós não podemos retribuir na medida, mas nós queremos dizer que o Senhor é digno, o único digno do nosso louvor. Que Jesus abençoe você.
Ao terminar esse culto, eu quero dar alguns avisos. E quero dizer a você que nós ainda não temos permissão e nem autorização de órgãos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, para estarmos reunidos como igreja. Não sabemos quando vamos poder nos reunir, mas nós sabemos que a internet, os meios de comunicação têm nos possibilitado de maneira maravilhosa continuarmos nos interagindo. E você que faz parte dessa igreja, não deixe de se comunicar conosco. Ao terminar esse culto, nós teremos um tempo aí de alguns minutos para que você possa continuar escrevendo aí no chat, faça contato através das nossas redes sociais, não passe necessidade, você que faz parte dessa igreja, se conecte conosco, nós queremos estar junto com você. Se você é um idoso, alguém do grupo de risco que precisa que alguém vá para você a um supermercado, precisa que alguém vá para você a uma farmácia, precisa que alguém cuide da sua casa, faça contato conosco, nós queremos ajudar você, nós somos uma família, você que faz parte da igreja da família, não se sinta sozinho, nós estamos aqui para caminharmos juntos. Na terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de adolescentes, a tribo. Nós temos também, diariamente, no Instagram, na nossa conta do Instagram, devocionais com os pastores da igreja. O pastor Gilbert tem cuidado dessa parte, com os pastores da igreja, ajudando você, trazendo porções da palavra como alimento para o seu dia a dia. Nós estamos praticando um tempo de leitura da palavra, mas nós estamos num momento, encerrando essa semana, um momento de jejum. E nós temos 40 dias, vamos completar na próxima quinta-feira, 40 dias de jejum e de oração. E na quinta-feira, dia 9, ao meio-dia, eu e Verônica vamos entrar numa live no Instagram e no Facebook para encerrarmos esse período de jejum. E eu quero te convidar a participar conosco dessa oração final dos 40 dias, ao meio-dia do dia 9 de abril, a próxima quinta-feira. Portanto, na sexta-feira nós já não temos mais aquela reunião de oração que estávamos tendo toda semana. Mas no domingo, às 10 horas da manhã, como tivemos hoje um maravilhoso culto, nós também teremos um culto das crianças e às 18h30 um outro culto com os adultos. E vai ser o domingo de Páscoa. É domingo de celebração, de ressurreição, e eu quero te convidar a fazer parte dessa grande família que está se reunindo através da internet como igreja. Se você precisa de alguma coisa, faça contato conosco através dos nossos canais. Jesus abençoe você. Eu quero orar agora para que nós encerremos o nosso culto. E você não precisa sair correndo aí da nossa live no YouTube. Você pode continuar escrevendo, porque estaremos algum tempo juntos. Senhor, nós queremos celebrar o Senhor agora, porque o Senhor é o Deus que entregou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus Cristo veio ser Deus conosco, mas Ele deixou o Espírito Santo para ser Deus em nós. E nós te celebramos, porque o Senhor não se esqueceu de nós, em nenhum momento, e não será agora, porque o Senhor nunca se esquece. A tua palavra diz que mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho, o Senhor nunca se esqueceria de nós. E é baseado nisso que nós te agradecemos, porque o Senhor nunca se esquece de nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe e viva na prática da palavra.